Com certeza você já deve ter ouvido falar de uma mãe que não ama os seus filhos de igual modo, ou até mesmo uma mãe que manipula os próprios filhos somente para conseguir o que deseja. Mas será que você já ouviu falar de uma mãe que tem a coragem de mandar matar toda a descendência de seus filhos? Ou até mesmo outra mãe que se alimentou do próprio filho? Ou até mesmo outra que viu seu filho como algo tão descartável que tentou trocá-lo por um filho de uma outra mulher? Com certeza, isso para nós seria algo absurdo, não é mesmo? Mas infelizmente essas foram as coisas que as piores mães da Bíblia foram capazes de fazer. E sim, ao mesmo passo que existem bons exemplos de mães, também existem os maus exemplos. A Bíblia registra as histórias de algumas mulheres que foram maus exemplos de mães. E sem dúvida, essas mães falharam muito com seus filhos. E em vários casos, o fracasso dessas mulheres na tarefa de ser mãe também influenciou na forma como seus filhos se tornaram pessoas ruins. Podemos encontrar maus exemplos de mães tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, desde os casos mais simples até os casos mais terríveis. Meu nome é Wendell Kelvin e nesse vídeo você vai conhecer algumas mulheres que foram maus exemplos de mães na Bíblia. O primeiro mau exemplo de mãe que podemos falar é o caso de Rebeca. Rebeca foi uma mulher virtuosa e sem dúvida ela é uma das mulheres mais importantes da narrativa bíblica. Porém, ainda assim, ela tomou decisões questionáveis com seus filhos. O nome de Rebeca nesta lista é apenas um lembrete de que até mesmo pessoas piedosas às vezes podem dar maus exemplos de mães. A falha de Rebeca teve a ver com a forma como ela demonstrou favoritismo por um de seus filhos. Esse comportamento, que também foi adotado por seu marido Isaac, dividiu sua casa durante muito tempo. Jacó era o filho favorito de Rebeca e Esaú era o filho favorito de Isaac. Como resultado, aquela família foi marcada por enganos e trapaças. No livro de Provérbios, capítulo 14, verso 1, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. No que diz respeito a manter a harmonia em seu lar. Definitivamente, Rebeca não foi uma mulher sábia. Ela não foi uma mãe que amava de igual modo todos os seus filhos. Dessa forma, ela não foi um exemplo para o seu marido, que se apegava mais a um filho do que o outro. Na verdade, Rebeca também escolheu o seu filho favorito e deixou que a rivalidade dividisse sua casa. Além disso, Rebeca também não foi uma mãe pacificadora que reunia seus filhos com o objetivo de resolver os conflitos entre eles. Na verdade, ela se mostrou uma mulher que escutava silenciosamente o que era falado em sua casa e depois usava essa informação para criar intrigas. Quando Rebeca escutou que Isaac iria dar a bênção a Esaú, ela não procurou conscientizá-lo de que aquela era uma decisão equivocada. Antes, ela simplesmente virou as costas e tramou um plano para enganar o seu marido. Nesse ponto, Rebeca também mostrou a sua falta de fé, pois não confiou que Deus pudesse abençoar o seu escolhido sem a interferência dela. O comportamento de Rebeca criou um problema muito grande dentro de sua família e que lhe custou muito caro. Em decorrência do seu plano, seus dois filhos, Esaú e Jacó, se tornaram inimigos mortais e chegou ao ponto de um filho desejar matar o outro. Para uma boa mãe, certamente deve ser terrível ver um filho contra o outro. Sem dúvida, como mãe, Rebeca estava reprovada. Quando a crise cresceu, Rebeca não tentou resolver a situação da melhor forma. Talvez ela pudesse ter assumido seu erro e buscado a reconciliação de sua casa, mas ao invés disso,
ela optou por separar os dois irmãos, mandando Jacó para longe, enquanto Esaú estivesse irado. Sim, é verdade que Jacó tinha que ir para Harã encontrar uma esposa entre a sua parentela, para não cometer o mesmo erro de seu irmão que se casou com as filhas dos cananeus. Consequentemente, Rebeca teve de lidar com o sofrimento de ver seu filho favorito Jacó partir para longe de sua casa, para não ser morto por seu outro filho, Esaú. Contudo, o plano de Rebeca era que Jacó ficasse alguns dias longe até que ela mandasse buscá-lo novamente. Mas mal ela sabia que aqueles poucos dias se tornariam em anos e que ela jamais voltaria a ver o seu filho favorito novamente em vida. Mas o que nós podemos ter certeza, Rebeca está longe de ser considerada como uma das piores mães. Você deve estar se perguntando se isso tudo pode ficar ainda pior. E infelizmente é que a verdade é que sim. Durante o início do reinado do rei Salomão, por volta de 970 a.C., uma mulher anônima deu um grande mau exemplo de mãe. De acordo com a narrativa bíblica, duas mulheres meretrizes moravam juntas, e as duas deram à luz na mesma época, com a diferença de apenas 3 dias. Numa noite, uma daquelas mulheres acabou matando o próprio filho ao se deitar sobre ele. Sim, é verdade que foi algo acidental, porém o que torna essa mulher num dos grandes maus exemplos de mãe é a sua atitude diante daquela situação. Ao invés de se lamentar por seu filho perdido, aquela mulher sorrateiramente se levantou durante a noite e pegou o filho de sua colega de casa, como se fosse seu. Depois ela deitou o corpo de seu filho morto sobre o da outra mulher. Em outras palavras, essa mulher simplesmente trocou seu filho como se fosse um mero objeto sem valor que havia quebrado. E pela manhã, quando a outra mãe se levantou para amamentar seu filho, ela viu que o menino estava morto. E obviamente, ela também percebeu que aquele não era o seu filho, mas o filho da outra mulher com quem compartilhava a casa. E a disputa daquela mãe para tentar recuperar seu verdadeiro filho chegou até o rei Salomão. E naquele tempo, uma das funções do rei era resolver os conflitos e contendas dos seus súditos. E diante do rei, as duas mulheres afirmaram que eram mães do menino. Até aquele momento não parecia ser fácil descobrir quem era a verdadeira mãe do menino. Então, de forma muito sábia, Salomão propôs dividir o menino vivo ao meio, com uma espada, para que cada mulher ficasse com uma metade dele. E diante dessa proposta, que parecia ser absurda, a verdadeira mãe logo renunciou a seu filho, pois ela preferia vê-lo vivo com a mãe impostora ao invés de morto. E em contraste, a falsa mãe concordou com a divisão do menino, pois de forma completamente egoísta, ela queria que a mãe verdadeira também perdesse seu filho. E ao ver as reações das duas mulheres, Salomão não teve dúvida a respeito de qual decisão tomar, e devolveu ao filho a sua verdadeira mãe. E infelizmente não se sabe nada sobre o que aconteceu com aquela mãe impostora. Não se sabe se mais tarde ela se arrependeu de sua atitude ou se ela voltou a ter outros filhos. Sabe-se apenas que por um descuido e por uma fatalidade, ela não teve a oportunidade de criar o seu filho. Mas o seu comportamento nos faz questionar sobre que tipo de mãe ela teria sido para aquele menino. Outro mau exemplo de mãe na Bíblia é o de uma mulher anônima que viveu em Samaria, no tempo do reinado do rei Jorão, filho de Acabe e Jezabel. Naquele período, a cidade de Samaria havia sido sitiada pelo rei da Síria, e consequentemente a cidade sofreu uma terrível fome, e os habitantes recorreram a medidas extremas para sobreviver. Nesse contexto, a Bíblia registra que duas mulheres fizeram um acordo terrível. Elas combinaram que matariam e comeriam o filho de uma delas e no dia seguinte fariam o mesmo com o filho da outra. Então a primeira mãe matou e cozinhou seu filho, para se alimentar dele. Porém, quando chegou a vez de a outra mãe cumprir a sua parte do acordo,
ela se recusou a matar o próprio filho. E a mulher que havia matado seu filho e se alimentou dele, se sentiu injustiçada e recorreu ao rei Jorão em busca de justiça. E chocado com a situação, o rei rasgou as suas vestes e culpou o profeta Eliseu pelo sofrimento do povo. A situação em Samaria realmente era desastrosa. Inclusive, a crise era tão grande que uma cabeça de jumento, que era a parte indesejável de um animal considerado imundo pela lei mosaica, era comercializada por 1 quilo de prata. Mesmo assim, aquela mãe cometeu o impensável, pois pior que fosse a situação, geralmente é esperado que uma mãe de verdade dê a própria vida para salvar a vida de um filho, e não o contrário. Além disso, mesmo a outra mãe que se negou a cumprir o combinado entregando seu filho, também não demonstrou ter um senso de mãe apurado, pois ela fez parte daquele acordo terrível, e igualmente se alimentou do menino que foi morto. Todo aquele sofrimento não era culpa do profeta Eliseu, mas era resultado do pecado dos israelitas. O povo havia quebrado a aliança com o Senhor. A verdade era que os israelitas estavam profundamente corrompidos pela idolatria desde os tempos de Acabe e Jezabel. E por falar em Jezabel, chegamos a mais um exemplo de pior mãe da Bíblia. Pelo que parece, não se trata da própria Jezabel, mas de sua filha Atalia. E sem dúvida, o que Atalia se tornou tem muito a ver com o tipo de influência que sua mãe perversa exerceu sobre ela. Ou seja, sim, Jezabel também poderia ser incluída nessa lista, mas parece que quem levou o nível da perversidade ainda maior foi a sua filha Atalia. Quando Atalia se casou com Jeorão, o filho do rei Josafá, ela conseguiu introduzir a idolatria de seus pais no reino de Judá. Além disso, ela também convenceu o seu marido a matar seus próprios irmãos. E mais tarde, quando seu filho Acasias se tornou o único sobrevivente de sua casa após a morte de seu pai e seus irmãos, ela assumiu o trono de Judá sob forte influência de sua perversa mãe Atalia. Porém, seu reinado durou pouco, pois cerca de 1 ano depois, ele também acabou sendo morto. E foi então que Atalia se aproveitou da situação para usurpar o trono de Jerusalém. E foi nesse contexto que podemos entender por que ela foi uma matriarca tão desprezível para a sua família. Todos os filhos de Atalia estavam mortos e tudo que havia restado de sua família eram seus netos. No entanto, de forma completamente insana, Atalia mandou matar seus próprios netos, com a finalidade de exterminar a linhagem do rei Davi e se perpetuar no poder. E por incrível que pareça, não se trata somente de seu filho, mas também de seus netos. Ou seja, você já ouviu alguém falar que uma avó é mãe 2 vezes? Pois é, mas esse não era o caso de Atalia. Mas felizmente, um dos seus netos, que tinha apenas 1 ano de idade, escapou daquele massacre ao ser salvo por sua tia. O garoto viveu escondido no templo durante 6 anos, até que foi proclamado rei aos 7 anos de idade, numa revolta liderada pelo sacerdócio de Jerusalém contra Atalia. E nessa revolta, a vovó, que ninguém gostaria de ter, acabou morta. E agora, já no Novo Testamento, outro mau exemplo de mãe na Bíblia é o exemplo de Herodias. Essa mulher, que descendia do rei Herodes, deixou seu marido para ter um relacionamento com o cunhado, o Herodes Antipas. E a Bíblia diz que quando esse relacionamento imoral foi denunciado pelo profeta João Batista, Herodias tentou destruí-lo a qualquer custo. E a forma que Herodias encontrou de satisfazer seus sentimentos de vingança, imagine só, foi manipulando a própria filha. Ela deu um jeito de sua filha dançar sensualmente para Herodes Antipas e conseguiu dele a promessa de que a cabeça do profeta João Batista seria entregue a ela num prato naquela mesma noite. E diante de todos esses maus exemplos de mães, alguém pode estar se questionando:
Por que a Bíblia registra histórias desse tipo? A verdade, irmãos, é que a palavra de Deus é tão verdadeira que ela mesma faz questão de não esconder os erros, os defeitos e os fracassos de seus próprios personagens. E com isso nos dá a oportunidade de reconhecermos a dependência que temos da graça de Deus em nossas vidas. Pois distantes do Senhor, as pessoas são capazes de fazer as coisas mais perturbadoras possíveis, até mesmo aquelas das quais elas mesmas nunca imaginariam que seriam capazes de fazer. Até mesmo contra aquelas pessoas que deveriam amar e proteger. Esses tristes exemplos nos ensinam a valorizar a orientação divina para não tomarmos decisões trágicas e imorais que possam afrontar os preceitos do Senhor e acabar destruindo as nossas famílias. Mas e você? Você concorda com essa lista? Você ainda adicionaria mais alguém que foi um mau exemplo de mães na Bíblia? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhem esse vídeo com mais pessoas. Pois é muito importante que as outras pessoas também reconheçam as histórias dessas mulheres para que os seus erros não sejam repetidos. A você que chegou até aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.